Ok, agora de forma definitiva, saudamos a todos os irmãos que estão na casa do Senhor, com a paz do Senhor, e aqueles que de casa acompanharão também com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, iniciando o nosso culto esta noite, né? Culto de estudo da palavra, onde a gente tem a chance de sentar, conversar, entender, discernir a palavra de Deus com muita calma, crescendo em absolutamente tudo. Senhor, muito obrigado pelo momento em que estamos na Tua casa. Obrigado, ó Deus, pela felicidade que nós temos de poder ouvir a Tua voz e entender a Tua voz e compreender tudo aquilo que Tu tens para o meu coração e o coração do meu irmão. Abençoa-nos, Senhor, esta noite, nos dando a alegria do conhecimento da Tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra em nosso coração, para não pecar contra Ti, ó Senhor. Te louvamos e te adoramos. Amém e amém. Vamos nos sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nas quartas-feiras aprofundando o conhecimento que estamos tentando desenvolver durante a leitura bíblica diária, bem como a revista da Escola Bíblica Dominical. Então, esse trimestre nós estamos voltados aos livros históricos, né, de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E está uma bênção, o Senhor tem nos abençoado. Na revista, o autor pincela aqueles que ele, como autor, e tem liberdade para isso, né, considera os principais reis a serem entendidos e discernidos durante as 12 lições. Aqui e na leitura bíblica diária, a gente consegue aprofundar, vendo alguns reis, como ele está vendo na revista, e de forma maravilhosa, discernir alguns fatos que não tem tempo de se falar na escola bíblica dominical, bem como também verificar os reis que não estão sendo estudados na revista. De tal sorte que você, juntando a leitura bíblica diária, juntando os estudos de quarta-feira, juntando a escola dominical, você vai ter uma base muito boa, mas muito boa, em todos esses livros históricos que tratam da monarquia. Sabendo que você tem livros históricos que tratam de um período pré-monárquico, ou seja, antes da monarquia, e aí você tem Josué, você tem Juízes, e a primeira parte, até o capítulo 11 de 1º Samuel. Aí, a partir de 1º Samuel, é 11? Só um pouquinho, só confirmar aqui. Aí, a partir de 1º Samuel, quando Saul é escolhido, que Saul é escolhido antes do 11, né? No 12 ele é ratificado. No capítulo 10, isso, Saul é ungido. Saul é ungido. Mas a história de Saul começa já no capítulo 9, né? Capítulo 8 pedem um rei. Então, a partir de 1º Samuel 9, você começa com todos esses maravilhosos fatos concernentes à monarquia. E isso é importante, irmãos. É importantíssimo que eu e você saibamos o máximo possível de todos os reis, para que, ao comparar com a vinda do grande rei, você possa ver quão grande é o Senhor Jesus Cristo. Quão grande é o Senhor Jesus Cristo. Então, é fundamental de termos todo esse conhecimento. E vamos juntos. Nós estamos, creio que os irmãos ouviram a leitura bíblica diária desta manhã,
Jeroboão, ele passa por um fato muito engraçado na vida dele, né? Nós estamos em 1 Reis, capítulo 13, e é um daqueles capítulos que você, quando lê, ele é tão único e tão, ao mesmo tempo, hilário, né? Porque você tem um rei que simplesmente dividiu o reino, Jeroboão, e que fez um altar lá em Betel e um altar lá no final, lá em Dan. E aí o que acontece? Aí esse rei simplesmente vai no dia que ele sabe que tem que ir para sacrificar nesse altar. Ele é, na verdade, o criador de uma falsa religião. E aí a gente sabe o motivo pelo qual ele fez isso, com todos os áudios que ouvimos semana passada e já essa semana, segunda e terça. E aí, quando ele chega lá, estamos em 1 Reis 13, Jeroboão, que ele está sacrificando, vem do nada, né? Do nada, entre aspas, porque é desconhecido. Tinha vindo do reino do sul, o reino rival. Um profeta que não tem nome, não tem sobrenome, não tem endereço, não tem CPF, tipo sanguíneo, nada se fala sobre ele. E esse profeta que vem literalmente do sul, ele profetiza contra o altar. Se lembra de tudo que falamos hoje cedo? Fantástico, né? Ele profetiza contra o altar. Só que quem está no altar, simplesmente oferecendo sacrifícios, é quem? Jeroboão. Então, quando ele profetiza contra o altar, e ele ainda diz que 300 anos depois, obviamente que fazendo a contagem, ele diz que naquele altar viria um homem chamado Josias, do sul, e que mataria os profetas malignos que estavam se utilizando daquele altar, né? Isso acontece 300 anos depois da profecia. Ele faz isso na cara de quem? Do rei, que criou a falsa, o quê? Religião. O que ele estava querendo? A morte. Está entendendo? É mais ou menos assim como você chegar no momento religioso dos outros e simplesmente desrespeitar completamente. Que ninguém faça isso. Que ninguém faça isso. Agora, aqui esse profeta está fazendo porque Deus mandou. E Jeroboão tinha que seguir as normas divinas. Jeroboão tinha que vir a Jerusalém, já pensou nisso? 3 vezes ao ano. Servir ao Senhor Deus que tinha dado a ele o reino. Sério, o rei do norte não estava isento de descer ao reino do sul e em Jerusalém, sacrificar e apresentar todos aqueles sacrifícios e ofertas que vimos na lição bíblica passada. Bem, tem que ter muita fé, né, Verinha? Tem que ter muita fé. O rei do norte descer para sacrificar perante o rei do sul e acreditar que ainda vai voltar vivo, tem que ter muita fé. Mas escute, quem foi que disse que ele ia ser rei? O próprio Deus, por intermédio do profeta Aías. Agora, se Deus disse isso e cumpriu, cabia a Jeroboão confiar em Deus. E Deus ia fazer o que ele não tinha prometido a ninguém. Ele ia dar a Jeroboão as mesmas bênçãos que deu a Davi. Gente, Jeroboão foi um dos homens raros que conseguiu ouvir de Deus que ele teria, tal como o beneplácito que veio sobre Davi, as mesmas bênçãos. Trono eterno, geração eterna, bênção de prosperidade para tudo que é lado. Olha o que esse menino jogou fora, meu amado pastor Cícero, né? Era muito grande o que Deus ia dar para ele. Muito grande. E olha que Jeroboão nunca foi chamado de um homem segundo
o coração de Deus. Mas é que Deus queria abençoar as tribos do norte, tal como estava abençoando as tribos do sul. Por quê? Porque Ele é Deus, tanto de Judá quanto de Israel. As 10 tribos do norte são tão do Senhor quanto as 2 do sul. Jacó gerou a todas, mesmo que tenha pego os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Mas Jacó disse, lá em Gênesis, capítulo 48, 49 e 50, não são mais teus filhos, são meus agora. E Jacó podia, então, pegar netos e transformar em filhos, que foi o que ele fez. Olha que fantástico. Ele tinha todo este direito. Mas isso veremos depois, é uma das bênçãos do patriarcado. Que ontem, na quarta-feira, nós estudamos esse fato fantástico. Aí, diante de um rei, você diz, altar se quebre. Aí o rei olha para você e diz, espera aí, está pensando que isso aqui é bagunça? Gente, a Bíblia diz, em 1 Reis, capítulo 13, que o rei estende a mão e diz, pega o moleque. Aí a mão não volta. Você pode imaginar isso? A mão não voltando, o braço não volta, seca na hora. E aí ele entra em desespero, e olha para o menino que está profetizando, diz, profeta de Deus, ora a Deus por mim. Aí o profeta ainda ora, o milagre acontece e a mão volta. E imediatamente o altar se rompe de cima a baixo. Deus estava dizendo a Jeroboão, volta aos meus caminhos. Volta aos meus caminhos. Eu ainda não tirei de ti a possibilidade de dar as mesmas bênçãos que eu dei a Davi. Agora escute. Por que da relutância de todas as tribos do norte? Por que da relutância de Jeroboão? Eu estava essa tarde pensando, porque na sexta-feira, nós vamos ver, ou seja, amanhã, na leitura bíblica diária, nós vamos ver de forma muito clara que Jeroboão chama o menino para um banquete real, para ter aquele menino por perto, porque é perigoso um homem de Deus solto por aí, e talvez tendo aquele menino no reino do norte, ele não volte ao reino do sul, e é interessante ter esse tipo de gente por perto, né? Jeroboão pensa assim. Agora, por que depois de um sinal tão forte como esse, irmãos, Jeroboão não volta? Sim, o primeiro livro de Reis, capítulo 13, do seu versículo 1 até o versículo 5, que diz que o altar se fende. E você se lembra, na leitura bíblica diária da terça-feira, que nós falamos que Jeroboão não constrói qualquer altarzinho. O altar que ele constrói tem que ser um altar, no mínimo, tão grandioso quanto o altar que havia em Jerusalém. Aquela coisa enorme, fantástica, bonita, atrativa. Então, quando o altar se fende, Jeroboão entende o que está acontecendo. Agora, por que esse homem não volta? Porque o coração dele é tão teimoso. Eu tenho para mim que Jeroboão, ele é o representante máximo de uma geração que sofreu muito na mão de Salomão e que simplesmente é incapaz de ouvir a voz do Senhor, mesmo depois que o Senhor lhe tinha dado absolutamente tudo. Deixa eu te mostrar um lado de Salomão que poucos conhecem.
e que sociologicamente traria motivos 1000 para que as 10 tribos não quisessem mais nada com a descendência de Davi. Você tem que compreender esse lado também da história. É óbvio que Jeroboão é esse símbolo máximo de toda essa geração, que passa pela mão de Salomão, e que grita dizendo: diminui os encargos, porque se você diminuir os encargos, nós te serviremos. Mas que encargos são esses? Salomão não foi um homem que pediu sabedoria, e em razão de ter pedido sabedoria, tudo que ele fez não foi de acordo com a vontade de Deus? Afinal de contas, nós temos versículos aqui em 1 Reis, que simplesmente demonstram que de norte a sul, o reino de Salomão trouxe tanta prosperidade, tanta vida, tanta paz, tanta alegria, que todos os israelitas viviam de forma maravilhosa. Há versículos que dizem isso. Como é que as tribos do norte se rebelam contra um homem desta forma? Vamos juntos. Eu quero, em primeiro lugar, que você abra comigo em 1 Reis, capítulo 3, versículo de número 14. É um texto paradigmático, ou seja, é aquele texto que você vai ter no coração guardado, para que eu possa desenvolver todo o nosso estudo hoje. Então, você que está em casa, agora vamos parar tudo, pega a Bíblia e vamos focar na palavra de Deus. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 14, diz exatamente assim: Deus olhando para ele, depois daquela oração clássica, que ele pede a Deus sabedoria, e ele está dormindo, e Deus falando com ele em sonhos, e Deus respondendo a ele em sonhos. Olha o que diz o versículo de número 14. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Prolongarei os teus dias. Agora, esse versículo 14 não daria a ele só o prolongar de dias. Ele é a consequência de todas as bênçãos que Deus daria a Salomão, que começa no versículo 11, e disse Deus: já que pedisses esta coisa, sabedoria, e não longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernir o que é justo, eis que eu faço segundo as tuas palavras. Te dou coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti e depois de ti não há igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não me pedistes eu te dou riqueza, te dou glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E aí vem: e se andares nos meus caminhos, ainda vou prolongar a tua vida. Gente, é muita coisa que Deus prometeu, simplesmente a esse menino. E esse menino começa muito bem o seu reinado. Só que tem um problema sério, que é o seguinte: ele, com o passar do tempo, ele coloca a mão pelos pés, e ele começa a desenvolver um amor muito pessoal, muito egocêntrico. E ele passa a simplesmente utilizar toda a capacidade que Deus deu a ele, para que o nome dele fosse engrandecido e glorificado. À medida que Salomão caminha, ele infelizmente passa a amar mais a si mesmo
que ao próprio Deus. E aí todas as coisas têm que girar em torno do interesse dele. Sim, Salomão é mais um que começou muito bem, e que eu só não posso dizer que terminou terrivelmente mal, porque não tem na Bíblia Salomão se suicidando como Saul o fez. Há uma discussão muito séria se Salomão se voltou ou não para Deus, mas se a gente crê que Eclesiastes foi escrito por ele, então sim, ele, quando diz, de tudo que existe, o que é mais importante é temer a Deus e guardar seus mandamentos, a gente vê que ele se reconcilia com o Senhor. Mas ele se reconcilia e ele deixa as suas marcas que geraram ódio profundo no reino do norte. Não foi ódio simples, foi ódio profundo, principalmente nas 10 tribos do norte. Primeiro grande problema de Salomão foi, simplesmente, as alianças que ele fez por não confiar em Deus. Sério, por não confiar em Deus, Salomão resolve fazer do que há de mais bonito na vida de um homem, que é o casamento. E olha que desde o Gênesis se diz, é uma só, meu amigo. Deus tolerou no Velho Testamento as várias esposas, por causa da dureza do coração do homem. Mas quando Jesus vem, Jesus diz que o padrão é desde o que está no Gênesis. É uma só, porque você se transforma com ela em uma só, o quê? Carne. E esse mistério é tão fantástico, que isso te faz crescer como homem, como pai, e como aquele que um dia o Senhor pode, por sua misericórdia, colocar à frente dos seus pequenos, para cuidar, em primeiro lugar, de uma casa, de uma mulher e de filhos, e depois, se o Senhor desejar, para cuidar do seu povo, do seu amado povo. Então é interessante isso, e Salomão não conseguiu observar a grandiosidade desse fato. Talvez por causa da tradição que vem desde o seu pai, mas nada justifica. E Salomão teve um problema muito sério. Abra em primeiro livro de Reis, capítulo 11. Quando você pega primeiro livro de Reis, capítulo 11, muito bem explanado pelo evangelista Jeuel, ele diz assim, que além da filha de Faraó, a filha de Faraó foi o primeiro grande casamento político de Salomão. Por quê? Porque ele se casando com uma das filhas de uma das potências da época, ele ganha do lado dele quem? O sogro. E ele ganha um reino a menos para agredi-lo. Então, se você parar e pensar, diz, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Engraçado que o texto coloca, moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e etéias. Quando você pega a mulherada que Salomão casou, ele não casa com ninguém longe não, rapaz. Ele não faz como Isaac, que vai buscar sua Rebeca lá do outro lado, perto da terra dele, no meio da sua parentela. Não, ele casa com mulheres que geograficamente são reinos que estão do lado. E você acha que ele ia casar com uma moabita, com uma amonita, qualquer? Amigo, aqui é casamento político.
aqui é para garantir governabilidade, e aqui é para garantir que os povos estrangeiros não ataquem. Mas pastor, aqui está dizendo que o menino amou. Se ama, está certo. Vai nessa de que se ama, está certo. E se o coração está pedindo. Interessante que as pobres eram concubinas. Ou, obviamente, as esposas menores. Mas essas daqui são filhas de reis e príncipes. O casamento aqui, o amor aqui é eros. É aquela história de que eu olhei e eu quero. Agora, aqui a aliança não é aliança espiritual. Aqui a aliança é política para governabilidade. É só isso. Salomão era um diplomata, malandro e safado, com todo o respeito. São mais de 700 mulheres e mais de 300 concubinas. Já vou te mostrar o mapa, mas eu quero que você não se esqueça desse versículo. Não se esqueça desse versículo. E olha o versículo 2. Gente, quem escreve primeiro o livro de Reis, faz questão de dizer os erros. Olha o 2. Mulheres das nações, que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas. Por quê? Porque Deuteronômio 17 diz, elas vão te fazer pecar, elas vão te levar aos deuses dela. Não é você que converte o incrédulo com quem você casa, é o incrédulo que te leva. Se Salomão tinha problemas de uma sexualidade assim, acima do normal, se ele precisava de 700 mulheres e 300 concubinas para se satisfazer, que pelo menos pegasse das filhas de Israel. Pelo menos essas não iriam levar para dentro de Israel os seus ídolos. E não iam fazer Salomão simplesmente servir a deuses estranhos. Então, presta atenção, olha que interessante. Quando você pega o capítulo 11, ele diz, no versículo 13, tinha 700 mulheres, princesas. Então, presta atenção. 700 princesas. O que Salomão estava fazendo? Casando com as filhas de tudo que é rei que ele podia, de todos os povos que estavam do lado, para garantir a governabilidade. Para que ninguém ficasse invadindo. Meu amigo, você não vai invadir o território do meu genro. E é aquela velha história. Se você invadir, eu vou contra você, porque é meu genro. Entendeu como é que é? Agora, olha que interessante. E 300 concubinas. E estas mulheres, olha o que diz o versículo, perverteram seu coração. Já sendo velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. Gente, meu Deus do céu. E o seu coração não era de todo fiel ao Senhor, como foi Davi, seu pai. E Salomão ergueu a quem? Altares, Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Milcom é o mesmo do que, Jesus de misericórdia. Você que tem a outra tradução aí, fala alto. Moloque. Obrigado, filhão. Moloque. Se lembra de Moloque? Se lembra de Astarote? Se lembra dos vídeos que eu te passei? Isso começou a acontecer de novo em Israel. Deus diz, entra e acaba com tudo isso, e isso volta a acontecer em Israel.
E o que é interessante é que do versículo 3 ao 4, você vê que Salomão começa devagarzinho na idolatria, devagarzinho, 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 até cair completamente. Até cair completamente. Gente, ele segue Moloque e Astarote. E assim fez Salomão, que era mau perante ao Senhor. Ele levanta ídolo em tudo que é canto e vai acompanhar as mulheres, porque ele tinha que acompanhar as mulheres, porque senão dá briga dentro de casa. Você sabe o que é briga dentro de casa. Com uma só mulher, às vezes o caldo entorna, com mais de 700 princesas, meu amigo. Ó como é a coisa. Eu estava lendo um grande pregador, ele dizia assim, que o pecado, ele nunca chega para você grande. A antiga serpente nunca chega como serpente. Ela chega como um pequeno ovinho daquele ser. Aí você vai chocando, aí sai uma serpentezinha pequenininha, que você pensa que não tem problema nenhum, mas que já é mortal. E aí você vai permitindo que ela cresça, permitindo que ela cresça, permitindo que ela cresça. Quando você viu, ela já te engoliu. Foi isso que Salomão fez. Agora, em decorrência disso, a gente pensa que relação, que casamento, é qualquer coisa. É não, irmãos. Em decorrência disso, Salomão começa a viver numa riqueza tão grande, tão grande, tão grande, que Deus disse que ia dar para ele poder e riqueza, que ele pensa assim, mas não está se cumprindo o Deuteronômio? Deuteronômio, Deus disse que se a gente se dobrar diante de outro povo, viria miséria, viria isso, viria aquilo outro, viriam povos de fora, iam arrebentar. Salomão chegou ao ponto de acreditar que ele conseguia, com a genialidade dele, impedir o cumprimento da palavra de Deus. Porque, casando-se com muitas mulheres, se evitava o quê? Agressão externa. A terra estava dando fruto. E quando a terra não dava fruto, ele tinha um domínio de toda aquela região e cobrava impostos. Acabou. O coração dele se afastou de Deus. Quando o coração da gente se afasta de Deus, a gente é capaz de algumas coisas, irmãos. Algumas coisas que são terríveis. Olhe por gentileza. 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4. Versículo de número 26. Olha o que ele fez. Tinha Salomão 40.000 cavalos. E 12.000 cavaleiros. Como é que alguém alimenta tanta mulher, com consequentemente tantos filhos, e mais ainda tantos cavalos? Isso aqui são cavalos de guerra. São cavalos para a batalha. E depois você veja em casa, nós já estudamos isso, quando o Senhor fala lá em Deuteronômio, o Senhor diz de forma muito clara, né? Lá em Deuteronômio, capítulo de número 17, 18 e 19, 17, 14 em diante, que não era para ter muito cavalo, que era para confiar nele.
Mas Salomão, à medida que vai se afastando do Senhor, ele vai confiando menos no Senhor, e ele diz, se tiver um revés, eu tenho aqui equipamento militar para matar qualquer um, para passar por cima de qualquer um. Agora, qual é o problema de se ter tudo isso? O problema é que, à medida que eu vou tendo poder, eu quero trazer à tona toda a exposição desse poder. Toda a exposição desse poder. Então, olhe para cá agora, para os slides, porque eu preciso lhe mostrar algumas coisas sem fechar a Bíblia.